gente às vezes não valoriza até perder, né? Infelizmente é assim. A gente às vezes não valoriza, perde a saúde e depois tem que correr atrás para recuperar. Sejam todos muito bem-vindos. Dá tempo de avisar os seus convidados. Quem é convidado também pode ter um convidado. O que que a gente pode ter de mais importante? Oi, Célia, convidada pela Academy por mim também, né, Célia? Por mim também. A Célia já está assistindo a quarta apresentação, quinta, né, Célia? Seja muito bem-vinda. Pessoal, todos que são convidados, por favor, coloquem o nome e quem é convidado, igual a Célia fez, porque quando a gente terminar essa maratona de lives, no final desse mês, nós vamos fazer um sorteio. Então, estou anotando todos os nomes aqui. Eu vou pedir para a Débora anotar para mim o nome de todos os convidados. Os convidados colocam o nome e quem convidou, por favor, que a gente vai ter esse controle. Tá dando um tilt aqui, mas vai dar tudo certo. Já falem pra gente da onde vocês falam. Então agora é 15 horas e 2 minutos. Já estamos no YouTube, Débora? Já estamos, Fernanda? Tá bom. Quando tu quiser, lança lá, só me avisa. Enquanto vocês vão chegando, enquanto o pessoal vai chegando, a gente vai, olha, de Portugal, São Paulo, Santo Antônio Pinhal, perto de Campos do Jordão, que a Célia, minha amiga chique, Nova York, Simone, que legal! Convidada da Simone, muito bom. Rio de Janeiro, quem mais? Simone está em Santa Catarina, Débora está na Bahia. Gente, a tecnologia é bom por isso, podemos nos unir. Curitiba, Elisa de Curitiba. Anota aí, por favor, Débora, para gente. Convida os amigos. Tô anotando todos os convidados aqui e vou lançar no programinha de sorteio. Isso mesmo. E podem mandar o link para os amigos, para o pessoal que gosta aí de saber e estudar sobre saúde. Nós preparamos com muito carinho essa apresentação. Hoje a gente vai receber aqui a Fernanda Mateus, que ela é terapeuta quântica, trabalha também com biorressonância. Natália de Portugal, e a Fernanda vai compartilhar com a gente um assunto hoje tão interessante. Eu confesso para vocês que esse assunto que vai ser abordado hoje não se estuda nem na minha pós-graduação, e a minha pós-graduação é em super saúde e longevidade saudável. Tem médicos na minha pós-graduação e não tem esse assunto. Para vocês verem como é um assunto tão importante que a gente deveria estar estudando desde lá do colégio a fundo. Mas por isso que nós estamos aqui nesse trabalho incansável de segunda a segunda, disseminando informações que, em primeiro lugar, impactaram a nossa vida. Nós aqui que estamos na sala temos bastante feedback positivo, inclusive de Virgílio, seja muito bem-vindo. Virgílio fala da França. Olha que bênção! Terapeuta em ervas medicinais. Que legal, Virgílio. Que honra ter você aqui com a gente, cada um de vocês. E nós que estamos aqui à frente hoje dessa live, dessa apresentação, nós temos depoimentos bem impactantes na nossa própria saúde, né? Algumas de nós aqui não precisaram fazer retirada do útero, passaram aqui situações de que não tiveram um parto prematuro, então assim foram muitos livramentos que a gente teve, fibromialgia, hérnia de hiato, os nossos depoimentos aqui. E por isso nós resolvemos estudar a fundo esse assunto e compartilhar com outras pessoas. Então, hoje nós vamos apresentar aqui para vocês a água como um recurso terapêutico para manter e Ô, recuperar Jorge, a saúde. a cunhada aqui. Mas não qualquer água. Ô, Fê, tu tem aí à mão aquele depoimento para a gente passar agora de início? Aquele que eu te mandei no WhatsApp? Fernanda tá só rindo.
Eu só peço, pessoal, para quem estiver no aqui, coloque assim, ó, sou convidada ou sou franqueada, para a gente poder, que nós vamos sortear apenas os convidados, tá bom? Isso Já coloquei mesmo. seu nome, viu, Socorro? Fique tranquila. Lança no YouTube, Fê, por favor. Vai lançar? Lança lá no YouTube. O pessoal tá pedindo, o pessoal quer o YouTube aqui. Gente, o assunto de hoje realmente é surpreendente. Vocês vão, depois que vocês assistirem, vocês comentem com a gente lá no chat, porque realmente é algo básico, é algo que todo mundo precisa, pessoas, animais e plantas, mas muitas pessoas não têm conhecimento. Se vocês vieram através de algum grupo, por exemplo, grupo de pessoas com Parkinson ou grupo de corrida da Kedma, escrevam para a gente todos ali no chat para vocês concorrerem ao sorteio. O nome de vocês e vocês foram convidados de quem? Tudo certo, Fê? Tudo certo? Não? Não conseguiu lançar no YouTube? Probleminha técnico faz parte, né? Convidada da Núbia, muito bom. E o nome? Usuário do Zoom, fala pra gente o nome e convidado de quem, por favor. No YouTube tá a prévia do dia 27. Tá, eu acho que a Fernanda já vai lançar lá. Às vezes é algum probleminha técnico, né, Fê? Se tu quiser sair e entrar de novo, não tem problema. Às vezes acontece. Mas já vai entrar aí no ar. Às vezes acontece esse probleminha técnico. O meu hoje aqui também tá travando, não sei por quê. Hoje é sábado, às vezes fica um pouquinho mais lento, né? Que nós comemos, que nós respiramos, vivemos nesse mundo tóxico. O que nós passamos na pele, o que nós comemos, o que nós respiramos, a água que a gente toma banho, o sabonete, o shampoo, tudo vai parar na nossa corrente sanguínea. Gente, isso é muito sério, muito sério. E nós vivemos em um mundo completamente cheio de corantes, conservantes, aromatizantes. E isso tudo traz uma consequência negativa, além da poluição eletromagnética, que ela é invisível. Então, quando nós falamos em saúde, nós precisamos falar sobre causas, sobre a raiz das enfermidades. Porque o que se vê hoje é a pessoa vai ao médico e aí receita um remédio, o remédio remedia. Então, o doutor Otto, lá em 1931, esse médico alemão, ele falou o seguinte: todas as doenças são ácidas. Onde existe oxigênio e alcalinidade, não pode existir doenças. O que acidifica o organismo? Alimentação, água de má qualidade, o estilo de vida, tudo isso acidifica a poluição eletromagnética e o estresse oxidativo, o excesso de radicais livres. Na época da Covid, a gente ouvia muito falar sobre estresse oxidativo, que a gente tinha que ingerir os antioxidantes. E a gente tem esse excesso de radicais livres através de todos essas toxinas que eu já falei, inclusive o estresse. Então, a acidez e o estresse oxidativo são causas de enfermidades, além do mundo tóxico que nós vivemos. E hoje a gente vai abordar aqui a questão da hidratação, porque nós somos 70% água. Então, a maior parte do nosso corpo, Dr. Laí Ribeiro fala, somos praticamente um aquário ambulante. Vocês já tinham se dado conta disso? Fala lá no chat quem já sabia que nós somos 70% água. Pode passar, bem ligeirinho. Vamos ser bem breves. Gente, e qual é o papel da água no nosso organismo? Fernanda, quando der certo, tu assume, tá? O papel da água no nosso organismo. Então, a água ela é o principal componente das células. Ela está presente em todos os fluidos corporais, como o sangue e a linfa. Então, ela é responsável por reações químicas, transporte de nutrientes, regulação da temperatura, eliminação de toxinas e resíduos metabólicos, proteção e lubrificação. Então, a água, ela está presente em todos os nossos órgãos.
Quem tem enxaqueca, vocês podem ter certeza que está desidratado, que foi o meu caso. Tinha muita enxaqueca. Tem pessoas que hoje estão com dor nas costas, nas articulações, estão cansadas, fadiga e não se dão conta que a chave pode estar na água. O nosso planeta poderia ser chamado planeta água. Tem muito mais água do que terra. Tem água, inclusive, no ar. Tem água embaixo da terra. Então, gente, nosso sangue é 81% água. Só que será que toda água ela é igual? Quando eu mostro para vocês essa imagem, dá até vontade de entrar nessa água, né? Parece que ela tá límpida, transparente, gostosa. Vocês já pararam para pensar que a água na natureza ela está perfeita? Porque na natureza a gente tem as energias da terra, ela está no habitat dela. A gente tem oxigênio em abundância, a gente tem o sol, as rochas que liberam minerais e a gente tem a energia telúrico-magnética da Terra. Essa água aqui, ela está no habitat dela. É a água original. É a água que ela hidrata, nutre e desintoxica. Pode ficar naquela imagem ainda, Simone. Então é o seguinte, essa água aqui, ela é a água original. Vocês já pararam para pensar que quando vocês tomam um banho de cachoeira ou tomam um banho de mar, não dá um relaxamento? Já viram as crianças dormindo na beira da praia? Ou até adultos? Gente, nós estamos na natureza, a gente tem o relaxamento, isso é fisiológico, porque nós fazemos parte da natureza. A gente coloca os pés na terra para a gente fazer essa troca, para nós recebermos esses íons negativos, porque nós somos seres elétricos, nós somos seres eletricamente negativos. Nós não recarregamos a nossa energia apenas tomando um copo de café, comendo algo. Tem gente que acha que faz maratona que tem que comer carboidrato. Gente, quando vocês começarem com uma alimentação saudável, com uma água de qualidade, de praticar o jejum intermitente, a energia que vocês vão ter é surpreendente. E a gente recarrega a nossa energia na natureza. Antigamente eu ouvia falar em abraçar a árvore, eu achava isso uma loucura. Gente, isso aí já está tudo comprovado, estudos científicos que provam que nós recebemos essa energia. E a água que as pessoas estão bebendo, ela não é essa água original, cheia de energia, essa água cheia de íons negativos, uma água energizada, doadora de elétrons, não é. Porque a água hoje, ela foi completamente adulterada. A água de hoje, por exemplo, pode passar, Simone. A água de hoje que as pessoas bebem, quem aqui na sala bebe essa água de garrafão? Conta pra mim, falem a verdade. Alguém aqui ainda toma essa água de garrafão? Ou de garrafinha, ou de garrafão? Gente, eu vou falar para vocês o problema dessa água. São vários, tá? Então, um dos problemas é o seguinte: quando essa água ela é retirada da natureza, já acontece a desconexão, né? Então ela perdeu esse contato. Então a gente não sabe como esse galão é higienizado. Um dia ele tá na tua casa, semana passada ele podia estar num cemitério, num hospital. Entrou uma baratinha, entrou uma lagartixa, fez um xixi. Chega lá na fonte, lá onde eles vão engarrafar, passa uma água. Tem a questão dos microplásticos, o plástico é derivado do petróleo. Esse caminhão geralmente pega sol. O plástico aquecido libera substância na água que são os xenoestrógenos, disruptores endócrinos. São hormônios, vai bagunçar os hormônios femininos. Nas mulheres, às vezes, tireoide de Hashimoto, nos homens, impotência sexual, hormônio feminino. Vocês não querem o marido de vocês bebendo uma água que deixa ele mais feminino. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Só que a gente tem a falsa sensação de segurança. Fora que muitas águas ditas minerais são águas filtradas, adicionada de sais, ou seja, água de torneira. Pesquisem depois os malefícios da água engarrafada. E essa água que vem pela torneira que chega na nossa casa? Vocês já visitaram uma estação de tratamento de água? Eu visitei lá em Porto Alegre uma estação de tratamento. Gente, eu fiquei apavorada. Era o DEMAI. Gente, é um tanque com uma água de esgoto que ela vai passando por processos, produto químico, filtragem, processo, até ela ir de novo. Ela é uma água reciclada. Aqui onde eu moro não tem essa água reciclada, mas é água de poço. Então, olha a imagem de baixo, a água de poço aqui da minha cidade, ela passa também pela questão dos produtos químicos, porque precisa colocar produto químico. O cloro, o flúor, ácido sulfúrico, barrilha, sulfato de alumínio. Então, gente, é muito sério. Só para vocês terem uma ideia, aqui onde eu moro é litoral. Eu moro na praia.
Uma amiga minha, depois de assistir uma palestra minha, ela fez uma análise na água dela. Chamamos um laboratório lá de Florianópolis e ela ficou apavorada, porque a água dela de poço, que ela achava perfeita, porque ela mora num lugar retirado, lá no alto do Morro do Siriu, 3 vezes mais do que o aceitável de alumínio. E ela disse que o laboratório falou que é a questão das conchas. As conchas do mar, elas vão se dissolvendo e vai liberando alumínio. Então, às vezes, na própria natureza tem excesso de minerais que a gente não faz ideia. Fora a questão da contaminação, né? Então, assim, gente, quantos pais estão fazendo mamadeira para os seus filhos, colocando feijão de molho, passando café ou até mesmo bebendo essa água? Aí eu digo para vocês, quem tem coragem de colocar uma gasolina adulterada no seu carro? Vocês têm coragem? Se eu disser para vocês, olha, no posto X tem uma promoção, a gasolina está adulterada. A gente não tem coragem. Quem bebe vinho? Tu não compra o pior vinho, o vinho mais barato do mercado. Quem já tem um pouco mais de consciência, olha os rótulos para comprar os alimentos. Então, como que a gente vai beber uma água desse jeito de péssima qualidade? Sendo que a água, gente, ela é um nutriente mais importante para a saúde. Quando não troca essa tela, Simone. Outro dia eu vi um mestre indiano falando assim, ó, se nós soubermos gerenciar dois fatores na nossa vida, que são os dois alimentos mais importantes, o ar e a água, nós vamos certamente evitar problemas de saúde, porque a água ela é o nutriente mais importante. Só que tem água que adoece, que drena a nossa energia vital. Quantas pessoas estão com fadiga e não se dão conta que estão bebendo uma água eletricamente positiva? Uma água eletricamente positiva, ela se comporta como um radical livre. Pode passar. Fernanda já está disponível? Tô aqui. Consegui Então, voltar. então, quer assumir a partir daí? Vamos lá, vamos lá. A Simone perguntou, Fê, o que que é água adulterada? Então já começa explicando para ela o que que seria uma água adulterada e começa a explicar a partir daí. Quem tiver perguntas, vai colocando no chat. Eu fui um pouquinho mais rápido porque a gente demorou para começar, mas assim, a gente vai passar todas as informações, vocês tirem dúvidas e vai vir muito mais conteúdo. Pode falar, Fê, seja bem-vinda. Com vocês, então, Fernanda Mateus, terapeuta quântica. Vai então assumir agora a partir daqui. Muito bom, gente. Boa tarde. Então, todos nós bebemos água o tempo todo. E o que vocês vão ver aqui é algo que mudou minha vida e tem mudado muitos. Então, às vezes, eu fui uma pessoa que sempre bebi muita água. Às vezes, ou é um que não bebia ou não bebe água. Agora, a água adulterada é uma água que ela sofreu uma modificação na estrutura. É uma água biologicamente morta. É uma água que você vai entender aqui, a gente vai explicar, a gente vai até mostrar aqui nos slides, que você toma ela e seu corpo ele não absorve. E como a Maíra explicou, tem água, gente, que ela adoece, está adoecendo a gente. Então é um assunto assim muito sério, é um assunto que às vezes é novidade, é a primeira vez que você ouve isso. E essas pesquisas aqui, né, até mesmo sobre o flúor, porque hoje, né, tá tendo falando muito sobre essa questão, né, o flúor é colocado na água, mas só que o flúor, ele tem um fator depressivo no nosso sistema, tá? No nosso sistema neural, inclusive na glândula pineal. Então, aqui tá alguns dos estudos, mas são, assim, ó, gigantes os estudos que há sobre esse assunto. Pode passar, Simone, por favor. Ou é a Débora, quem tá aí ajudando e Importante, tudo Fê, a certo. gente falar da questão, essa questão do flúor, que hoje em dia está se falando muito, né? Já tem países, se não me engano, a Simone, que está em Nova York, então, já foi proibido, né? Em alguns países já tiraram o flúor da água, então a gente sabe que a glândula pineal ela é muito importante, de várias questões, ela é uma glândula endócrina. Inclusive, essa questão do hormônio do sono, né? Hoje em dia, quantas pessoas, Fê, no Brasil, no mundo, tomam remédio para dormir, estão com seu ciclo circadiano completamente adulterado, né? E outra coisa, a gente sabe que nós precisamos
ter essa glândula pineal funcionando e ela não é só o flúor. Todos os tipos de toxinas presentes hoje no mundo tóxico que vivemos ajudam na calcificação, e isso é bem sério. Muito sério, né? Então, logo aqui a gente vai trazer uma solução para essa questão do flúor na água, tá? Não é fácil tirar o flúor da água, viu, gente? E eu creio que o filtro que você tem, ele não consegue tirar o flúor. Então, olha para vocês verem, até então a gente viu a questão, né? Aquelas pessoas que às vezes compram o garrafão, eles estão buscando alternativa. A pessoa que tem às vezes um poço artesiano fala assim: nossa, eu tenho um poço. Mas também, às vezes, lá no poço, né, tem. Gente, tudo é jogado, né? Pensa a plantação, o tanto de agrotóxico, tudo vai para onde? Vai para os rios e vai para o lençol freático, né? E vai lá para os poços, né? Para as águas subterrâneas. Então, a gente tem um problema, sim, um problema muito sério com a questão da água, uma água que está adoecendo, tá? Está nos adoecendo e adoecendo também os nossos pacientes. Então, a partir de vocês entenderem essa tecnologia aqui, vocês vão ver o como isso pode impactar, né, na sua saúde, na saúde dos seus interagentes também, dos seus pacientes, né? Assim como eu tenho ajudado, né? Nós estamos aqui no projeto, temos ajudado inúmeras pessoas. É tão sério isso, gente, ó. Esse é um livro aí, ó, que está na mão do Dr. Laí Ribeiro, juntamente com o Dr. Dalton. É um livro que fala assim, ó, sobre o projeto dessa água, viu, gente? E vocês vão entender aqui. E o doutor Laí Ribeiro, ele tem uma fala muito importante onde ele fala assim, ó, água determina doença, água determina saúde. Uma água apropriada, adequada, restabelece a saúde. Mas para isso a gente precisa fazer isso aí, ó, que ele falou, uma água ionizada. O que que ela vai conseguir fazer? Ela vai hidratar de verdade. Então presta atenção nisso, às vezes a sua água não está te hidratando. Eu sou um exemplo disso, por quê? Porque eu fui descobrir esse projeto, eu estava hospitalizada. Eu estava em estado grave no hospital e eu fui dar atenção a esse projeto quando o líquido da minha placenta ele estava diminuído, apesar de eu beber no mínimo 3 litros d'água. Então, aí eu te pergunto, eu bebia muita água, minha água estava me hidratando? Outra coisa que ele mostra aí, ó, uma água ionizada, ela além de hidratar de verdade, que é o que a gente precisa, ela também vai alcalinizar, ela vai ter efeito alcalinizante do seu corpo, porque lembra que lá, ó, uma das primeiras raízes das doenças é o quê? A acidose do organismo, certo? Outra raiz das doenças, gente, é os radicais livres, os oxidantes, né, que está oxidando e deixando todo mundo extremamente inflamado. Todo mundo, gente, está inflamado. Quando eu faço aqui as análises dos meus pacientes, é assim, ó, é 100%, todo mundo está inflamado. Quem às vezes está cuidando, está às vezes com um nível menos crítico, mas todo mundo tem inflamação, tá? Então, a oxidação que ocorre no nosso organismo está nos adoecendo. E ela dá origem a mais de 140 doenças, tá certo? E outro ponto aí, ó, que ele falou que uma água ionizada, uma água de verdade, uma água viva biologicamente, ela também vai nos desintoxicar. E isso é real, tá? Às vezes vem um paciente para mim e aí eu faço toda a análise ali com a biorressonância, analiso ali a raiz do que está adoecendo aquele paciente. E alguns pacientes de início começam com a água, né? Não consegue começar ali com todo o protocolo. Ele começa com a água, ele já começa a desintoxicar. Essa água, esse projeto que nós levamos, ele já faz um detox natural na pessoa. E tudo isso aí ele também faz. Ele vai hidratar, ele vai ter efeito alcalinizante e antioxidante na pessoa, tá bom? Aqui, ó, mostrando para vocês por que que isso acontece. Então, a água desestruturada, a água morta biologicamente falando, ela não hidrata. Por que que isso acontece? Isso acontece, gente, porque a água, na natureza, lá como a Maíra mostrou, que é a água que é ideal.
ela ali, ó, tem contato com todos os elementos naturais que são necessários. Quando essa água vem para a gente, ou é colocada no garrafão, ou é puxada lá do poço artesiano e fica lá na caixa, essa água está em movimento ou está parada? Parada, não é verdade? Ela perdeu o movimento, ela perdeu o contato com a natureza. E acontece que aí, ó, as moléculas de água, elas se agrupam, elas juntam. Você que é profissional da saúde, você sabe muito bem, vou dar um exemplo aqui bem tranquilo, tá? Quando a gente vai tirar sangue, o que acontece? A gente já tem que ir lá manipular o sangue, às vezes, para exame o mais rápido possível, porque o que acontece com os glóbulos? Se agrupam, não é verdade? Então, a mesma coisa acontece com a água, tá certo? Mas só que a nível molecular. Então, era isso que acontecia comigo e isso tem acontecido com todo mundo que toma água parada, né? É uma água que ali, ó, ela não vai conseguir adentrar a célula. Ela não consegue ali adentrar as aquaporinas, tá certo? Que é a boquinha da célula bem pequenininha. Então, ali, ó, entra pouca. E se entra pouca, gente, lembra, a água, ela é um nutriente, ela carreia, ela limpa, ela hidrata. Então, tudo isso não vai acontecer de modo eficiente. Então, é por isso que, assim, ó, foi, assim, uma ideia, eu acho, eu digo uma ideia que veio de Deus, tá? Que deu sabedoria ali, a gente vai mostrar quem que teve essa ideia de criar aparelhos que devolvesse e conseguisse devolver realmente essa leveza, né? Deixar a água viva biologicamente. E aí, ó, esses aparelhos, aqui, ó, eu tô usando aqui na minha garrafinha, tá bom? Esses aparelhos aqui, ó, o Silocimol e o Top H+, aqui, ó, nessa água, aqui tá parada, não tá? Na minha garrafinha, mas aqui quando eu coloco esses dois aparelhos, o que que ele vai fazer? O Silocimol, ele vai emitir ali ó, um campo forte monopolar, que aí, ó, ele consegue quebrar, ionizar a água, quebrar esses grandes cachos, e aí essa água realmente consegue adentrar a minha célula. Pode pular. Então, assim se torna uma água leve e, né, que é realmente bem absorvida. Então, a gente melhora a qualidade, né, com esses dois elementos, com esses dois aparelhos, o Silocimol e o Top H+. E aqui, ó, mostra o que que faz, né? Eu vou até destacar aqui algo que é, assim, interessante. Tem o doutor Júlio Lushman, que ele até fala ali sobre, às vezes, gente, às vezes vocês já ouviram isso, pegar a água, colocar numa jarra de vidro e colocar ali no sol por pelo menos 4 horas. E aí você toma água solarizada. Essa água ela já vai ter mais um efeito biológico sobre o corpo. Já melhora ali a qualidade da água, tá? De alguma forma. Por quê? Porque ele pega os raios solares. Só que o nosso aparelho ele foi tão perfeito, tudo nele foi tudo tão bem pensado assim, eu fico assim apaixonada cada vez mais, porque ele é revestido de infravermelho longo, que ele emite ali raios, né? Raios ali na água, como se a água estivesse pegando sol. Então, não há necessidade de colocar água no sol, quem faz uso desse projeto, né? Olha aí na jarra, né? São dois aparelhos de muito fácil, né, manusear, é portátil, não precisa carregar, né? Então foi feito assim, é uma tecnologia única, maravilhosa, e vocês vão ver que é a única que tem comprovações científicas que realmente funciona. Eu vou até aqui ó, mostrar para vocês sobre a questão da reação química que acontece. Então, se tem aqui algum químico, ele vai até comprovar isso aqui para mim. Então, ó, primeira coisa que acontece ali na água. Todo mundo sabe, a água é H2O. E aí vai o aparelho azul vai dissociar, tá, as moléculas. Ele vai ter a força necessária para conseguir fazer essa quebra, essa dissociação, e ele vai dissociar num íon de hidroxila e um íon de hidrogênio. Tá. Então, primeiro, isso aqui é ionizar a água, tá? Lembra lá que o doutor Lai Ribeiro falou? Da água ionizada? Então, primeira reação química, ionizar. E ali acrescenta, tá vendo esse verdinho aqui do lado? Né, que é o top H+. O top H+, ele vai acrescentar na água cálcio e magnésio, em especial na proporção correta que o nosso corpo absorve, tá?
tem esse detalhe, tem que ser a proporção correta. Então, tudo, igual eu falei, tudo foi muito bem pensado. Então, olha, prestem atenção. O OH- é um íon de hidroxila. A hidroxila, ó, tá vendo que o OH é OH-, e o cálcio e o magnésio, eles são bivalentes e positivos. Lembra lá que a gente aprendeu na escola, né, que negativo atrai com positivo? Então ali, ó, eles vão associar. E daí então vai virar hidroxialcalinos. As usinas de hidroxilas vão se juntar ao cálcio e magnésio e formar ali hidroxialcalino de cálcio, hidroxialcalinos de magnésio, tá? Esses hidroxialcalinos que vai ter poder alcalinizante sobre você, diminuindo ali o quê? A acidose. Tá entendendo o que a gente está provando aqui que acontece? Que a gente consegue com um projeto tão simples, mas tão assim profundo? Daí, ó, sobrou lá aquele íon de hidrogênio. Quem é da saúde aqui está ouvindo falar muito pesquisa sobre hidrogênio molecular, hidrogênio livre. É esse hidrogênio aí, ó, tá? Então, esses hidrogênios, esses íons de hidrogênios, eles se juntam aos radicais livres. E aí, o que que vai virar de novo, gente? Água. A pessoa aumenta a diurese, ela está neutralizando o excesso de radicais livres no corpo. E aí, ó, reduzindo o excesso de radicais livres, está, ó, agindo lá na raiz das doenças, tá? Aí eu vou contar para vocês, né? Eu comecei a tomar essa água. Com 6 dias, o médico repetiu exames e foi a primeira vez que ele virou para mim e falou que estava otimista, que achava que meu quadro tinha estabilizado. Eu pude ir para casa, tá? Quem teve essa, né, essa ideia assim sensacional, é uma ideia, eu falo divina, é uma ideia de Deus, foi o senhor Carlos Henrique, tá? Ele é engenheiro, tá, gente? Então ele tem essa formação e ele conseguiu desenvolver esse projeto, né, que faz toda a diferença. E esse projeto tem um propósito. E eu falo isso porque normalmente quem aqui é da área terapêutica, gente, a gente trabalha com propósito, não é? Pelo menos eu trabalho com propósito, né? Eu quero impactar as pessoas, a vida das pessoas, eu quero proporcionar mais saúde e qualidade de vida para as pessoas, para os meus pacientes, para os meus interagentes, para a minha família, para mim, tá? Para as pessoas que eu amo. Então, os resultados que eu tenho tido usando esse projeto, associando às outras práticas integrativas funcionais que eu faço, tem tido assim, ó, é um salto quântico, tá? Um salto quântico na saúde dos pacientes. Mesmo, né, tem coisas, gente, que são mudanças de hábitos. Tem coisas que às vezes que é importante colocar ali na rotina, que às vezes tem seu, né, tem seu gasto e tem que manter às vezes aquele gasto todo mês. O bom desse projeto é que não, né? Você adquiriu ali, você tem ele. E você vai entender mais sobre isso. Quais os resultados? Né? Eu contei aí um para vocês que eu tive, tá? E aí minha menina quando nasceu, ela nasceu muito bem, que até os médicos ficaram surpresos pela gravidade do meu quadro inicial. Eu iniciei meu quadro com pré-eclâmpsia, tá, gente? E dei vários outros problemas. Então ali, ó, vai ter uma hidratação celular. Olha esse ponto, é hidratação celular, tá? Essa aqui é o grande diferencial. E vai hidratar 7 vezes mais, porque a água fica muito mais leve. Alcalinização do organismo. Mesmo se você, por acaso, pegar uma água considerada ácida, você, com os aparelhos, consegue fazer uma água com poder alcalinizante. Esses aparelhos conseguem fazer isso. E tudo isso, gente, na biorressonância, a biorressonância, ela testa, tá? Ela testa tudo. Então, assim, eu fiquei chocada, né, que a gente tem como testar, né, qual água que o paciente está tomando, se a água que ele está tomando tá sendo boa para ele ou não. Então, assim, ó, todos, tá? Que não toma com os aparelhos, não é uma água que o corpo agradece. Não está ressonante com o corpo. Mas a partir que a pessoa coloca esses aparelhos,
É assim, é impressionante. Até às vezes já testei crianças, viu? Eu gosto muito de atender crianças, inclusive. E é muito interessante, tá? É lindo, é lindo. Vai ter a redução ali dos radicais livres, né? A oxigenação sanguínea aumenta. É por isso que aqui, ó, qualquer área da saúde que você trabalhe, você precisa que seu paciente ele esteja oxigenado. Todas essas questões ele precisa, tá? Se você trabalha aí, às vezes, não, meu trabalho é questão emocional. Gente, a gente já teve grandes resultados aqui. Eu já acompanhei pessoas que já tinham tentado tirar a própria vida várias vezes, tá? Por quê? Porque há uma oxigenação cerebral, celular. E aí as sinapses, elas passam a acontecer melhor. Aí o cérebro, gente, é 85% aí, às vezes, né, alguns estudos até falam mais, água. E tem um outro detalhe, né? É um circuito elétrico o nosso cérebro. E a água que normalmente as pessoas tomam, elas não é uma água que conduz eletricidade. Tem esse outro detalhe, viu, gente? É muita coisa que a água parece que é uma coisa simples, H2O, mas não é nada simples, é muito profundo, tá? Quanto mais a gente estuda, mais a gente fica impactado e mais a gente aprende sobre água. É assim, é um assunto muito, muito profundo, tá? Tem estudiosos aí, cientistas que usou a vida toda estudando sobre água. Então, não é um assunto simples, tá? Então, aqui a gente vai passar por alto as informações para vocês. Aí, com isso, ó, no nível cerebral, aí eu vou contar de mim, outra coisa que eu tive melhora, labirintite. Eu tinha crise de labirintite constantes. E eram crises, assim, terríveis, que me levavam para a cama. Tive melhora, tá vendo? É questão cerebral também, né? Melhora da absorção de vitaminas. Isso aqui é muito, tá? Porque as minhas vitaminas aqui, ó, tudo melhoraram. Eu tenho dificuldade de absorção vitamínica, tá bom? É algo meu, do meu organismo. Mas com a água, a partir do momento que eu passei a tomar água, a absorção de vitaminas, assim, foi lá, fez um flow. Tá bom, gente? Ali, ó, aumento da densidade mineral óssea. Quem aqui trabalha com ossos, fisioterapeuta, né? Ou às vezes tem pacientes aí idosos ou pacientes aí com problemas articulares, problemas ósseos. Gente, esse projeto é lindo. Questão de dores, tá? E às vezes você pode, eu tenho meu paciente, mas às vezes até você que é terapeuta, né, que é profissional da saúde, tem às vezes esses problemas. Então, vai ali ajudar a regular o metabolismo. Com isso, ó, outra coisa que eu melhorei em mim, tem 2 anos que eu não tomo mais purã, tá? Então, ali o sistema endócrino, ele é ajudado muito com água de qualidade, né? Nessa água também a gente tem ali, ó, lembra? Hidróxidos alcalinos de magnésio. Magnésio, gente, ele é, assim, potente. Ele é necessário. Nosso solo não tem magnésio. Até mesmo quando a pessoa ela vai produzir, ela tem que colocar magnésio no solo. E, ó, se torna um antioxidante natural. Olha aí a durabilidade, gente, dos aparelhos. Então não é algo assim, tem que fazer todo mês, comprar todo mês. Não, é algo assim duradouro. Então é um projeto assim, é um projeto de saúde mesmo. Pode passar para mim, por favor, tá? E é tão sério, gente, que é uma tecnologia que é reconhecida internacionalmente, tá? Tanto aqui, ó, na Unesp, na APTA, né, nós temos ali a liberação do Ministério da Saúde, porque não é remédio, gente. São aparelhos que é colocado ali na água e que melhoram ali a qualidade da água. E aí eu quero destacar aqui, ó, o termo de idoneidade do Congresso Nacional. Para quem é terapeuta, nós queremos segurança com o que nós vamos trabalhar. Eu quero, você quer? Eu prezo por isso. Eu quero trabalhar com algo que não vai me dar dor de cabeça. E esse aqui é um projeto, gente, que só dá alegria, porque os resultados que você tem com os pacientes, assim, é chocante, tá?
Então, ali a gente tem, ali do Congresso Nacional, mostrando, tá? Que é o único que tem comprovação científica. Preste atenção nisso. Único, comprovações científicas, único, tá? Então, é muito importante reconhecer isso. Na próxima tela, ela mostrou pra gente que até mesmo, né, tá ali no livro no manual de recursos bioativos, descobertas, tá? Alguém perguntou aqui no chat, né, qual tipo de magnésio que tem, tá? Então, tem hidróxido de magnésio. Dr. Arnaldo Veloso, né, que é falecido recentemente, ele mostrou ali que o hidróxido de magnésio ele é melhor absorvido 3 vezes mais pelo organismo. É por isso que meu magnésio eu sempre media antes. Eu sou uma pessoa que sempre cuidei da saúde, viu, gente? Né? Eu tenho profissionais de saúde na família, então sempre procurei cuidar, né? Então, meu magnésio não passava ali de 1,9, mesmo suplementando com os melhores suplementos, tá? E ali eu revezava, né, com todos os magnésios que tem, né, para todas as funções e não passava. Com a água passou para 2,5 o meu magnésio, tá? E aí tem um detalhe. Nessa época, aí eu fui fazer teste, porque aí eu parei de suplementar magnésio e meu magnésio subiu só com a água. Não estou falando para você tirar a sua suplementação, porque às vezes é necessário. Mas na época eu fiz esse teste e isso aconteceu comigo também, tá? Então, olha para vocês verem. Eu quero que vocês visualizem isso em vocês e nos seus pacientes, tá? Então, aqui, ó, um estudo científico que mostrou que aumenta a massa mineral óssea. Isso aqui é tratamento para osteoporose. Se é tratamento para osteoporose, tudo que é osso aqui que vem aqui para baixo, gente, que a osteoporose é o último grau, né? Você está cuidando ali, ó, com água. Agora, seu interagente, seu paciente, seu cliente, ele tem que mudar a rotina ou você vai ter que mudar a rotina? Não, gente, todo mundo bebe água. Pelo menos eu bebo. Alguém sobrevive sem beber água? Tá entendendo o ponto? Pode passar aí pra gente, né? É muito prático de usar, né? Tem o kit lá que você colocar lá no seu filtro mesmo, né? Na jarra, na garrafinha. Mas às vezes fala assim, Fernanda, então eu tenho um filtro, eu vou colocar os aparelhos no meu filtro, né? Eu cuido ali da minha água, eu filtro direitinho, tá? E eu quero continuar com o meu Ô, filtro. Fê, Ótimo. Oi. posso fazer um complemento que fizeram uma pergunta? Sim, pode. A Célia perguntou assim, ó, não entendi. Toma o magnésio mais a água? Ô, Débora, ô Simone, volta lá na reação química que eu vou explicar bem rapidinho esse detalhe, que às vezes passa. Então é o seguinte, ó. Quando nós colocamos o aparelho, o silocimol na água, que é esse azulzinho que a Fê mostrou, ele imagina que ele age como se fosse um martelinho na água. Na terra, abaixo dos nossos pés, tem a magnetita. A terra ela é magnética. Então, os ímãs, eles reproduzem a energia da terra, tá? Então, na nossa água, ele traz um movimento para a água, conseguindo separar os íons de hidroxila dos íons de hidrogênio. Na natureza, eles já naturalmente são assim. Se a gente pesquisar esses lugares onde tem as águas melhores do mundo, que eles dizem que água que cura, milagrosa, são águas com essas características. Então, quando a gente coloca o silocimol, tem a dissociação. Agora eu tenho íons de hidroxila e os íons de hidrogênio. Os íons de hidroxila são negativos. Os íons de os minerais são positivos bivalentes. Então, eles vão se unir. Agora nós temos hidróxidos alcalinos, nós temos uma nova substância. Então, segundo o Arnaldo Veloso, os minerais no formato hidróxido, nosso corpo absorve 3 vezes mais. Então, Célia, esses minerais eles já estavam na água. A gente coloca aqui cálcio e magnésio porque as pedras de dolomita do Top H+, que é o aparelho verde mineralizador, a gente tem certeza que vai ter cálcio e magnésio. Mas vão ter outros minerais. Então, tu vai ter uma água com hidróxidos alcalinos de vários minerais. O que é interessante? O nosso sangue, para o nosso organismo manter o sangue
com pH 7,35, que é o ideal, não é a água alcalina que vai fazer isso. Não, é o sistema do nosso organismo que chama homeostase. Para equilibrar o pH sanguíneo, a gente precisa dos minerais. Se a gente não ingerir os minerais, o corpo vai retirar dos ossos e dos dentes. Então, agora com a reação química, a gente tem uma água alcalinizante. Então, os minerais, Célia, eles não são adicionados, eles já são da própria água. Exatamente. Né? E quando às vezes a água é pobre em magnésio, por isso que tem o top H+, que vai acrescentar ali a proporção correta, tá? Não vai haver excesso, viu? Pode ficar bem tranquila, não há excesso. As comprovações científicas mostram assim, ó, que fica tudo show. E aí, ó, quem quer melhorar mais a qualidade da água, a gente também, dentro da franquia Timol, a gente também trabalha com tudo aquilo que um terapeuta, um profissional da saúde precisa. Então, a gente tem tudo ali, inclusive filtro. Agora, esse filtro aqui é o queridinho, por quê? Olha aí, gente, lembra lá, ó, o cloro é algo que é prejudicial. Todo mundo que eu faço aqui tem cloro no organismo. O cloro é muito prejudicial para o organismo, tá? Então a gente precisa retirar o cloro. Muitos filtros, tá? Eu já testei filtro ali, ó, né, de cliente, que o filtro não estava retirando todo o cloro, que é o básico, viu, gente? É o básico. Então aí, ó, fica aí a questão: seu filtro está retirando o cloro, tá? Mas só que, gente, a água, lembra que lá na estação de tratamento eles colocam mais de 20 produtos. É necessário, gente. A gente tem que agradecer, a gente tem que ser muito grato, porque quem não tem tratamento é pior. Porém, né, lá eles fazem um tratamento básico. Básico, não é? Porque quase toda a água é jogada fora. Tomar banho, lavar roupa, lavar vazia, não é? Limpar a casa e assim vai. Então, em casa, cabe a gente fazer um tratamento mais fino. E esse aqui, ó, o Hipermine, ele vai ter ali, ó, os elementos para tirar o cloro, a alumina que vai tirar o flúor, tá? Lembra lá, né, que o flúor, ele tá lá, ó, vamos falar assim, ó, atrapalhando a glândula pineal. E muito, não é só a glândula pineal, não, viu, gente? O flúor aí tem grandes consequências aí sobre a mente, sobre a questão também de demências, tá? TDAHs, autismo, então é muito importante. Todo mundo, né? Sistema glandular aí, tá todo mundo petecado. O flu, ele estraga tudo. A verdade é essa, tá? Ele é um subproduto. Então vamos lá, gente. Então esse filtro ele vai conseguir tirar o flúor, tá? Ele tem a zeólita ali, que vocês sabem que tem poder dissolvente, vai tirar os metais pesados, tá vendo, gente? E que bênção, né? Vai tirar ali os agrotóxicos, pesticida, inseticida. Não, gente, é coisa demais, tem que tirar da água, viu? A gente pensa que não, mas é muita coisa, além também de medicamentos. Na água hoje vem medicamento. Aí tem ali, ó, a prata coloidal, que é antibacteriano, então não vai deixar proliferar e as bactérias que vêm vai conseguir, né, eliminar. E o grande diferencial é o hidrogênio molecular. Então lembra, os aparelhos só, eles já produzem ali o hidrogênio molecular por causa da reação química que acontece, certo? Agora, no filtro tem também, porque que é ali para deixar a água antioxidante ou com o PRAL, né? O PRAL ali, né? O redox e o PRAL do jeito que vai deixar o nosso corpo, né, restabelecido. E aqui, né, sobre o potencial de oxidação. Aí mostra aí, ó, sobre, né, aquilo que vai rejuvenescer a gente e aquilo que vai envelhecer a gente. Então, a água do hipermínio é uma água que promove o rejuvenescimento celular, tá? Se consegue fazer isso, né? Todo mundo fala aí que fica mais bonito depois que usa essa água, viu, gente? E fica mesmo mais bonito e saudável.
Aqui está mostrando, né, que realmente a gente consegue ali diminuir o ORP da água, deixar a água negativa, o ORP, dessa forma antioxidante. Pode passar, por favor. Né? Aqui a questão da eletricidade, né? A gente precisa, né, ter ali eletricamente negativo, é assim que a gente vai vibrar na saúde, tá? Então, é importante que o ORP ele vai contribuir nesse sentido. A gente já está com o tempo aí, né, esgotando, mas vamos lá. Aqui mais um detalhe é lá, né? O que acontece? Ali né, o radical livre, a célula ali, ela fica faltando, né? Então, quando o ajuda aí, Maíra. Eu fiquei O preocupada aqui com a hora hidrogênio, que eu vi. o hidrogênio molecular, ele é o próprio elétron. A gente fala assim, é uma água doadora de elétrons. Assim como quando nós colocamos os pés na Terra, nós recebemos os elétrons. Então, o remédio mais barato é a conexão com a natureza, uma água de qualidade. Nós colocamos o pé na grama, imediatamente é um antioxidante. O que que é o antioxidante? A gente está trazendo esses íons e está completando ali. É como se o radical livre fosse uma pessoa que está lá, né? Ele está enferrujando. Então é por isso que tem esses resultados tão expressivos, como, por exemplo, nessas alergias, né? A gente vê aí psoríase e úlcera varicosa tanto tomando quanto lavando. Por quê? Porque a gente sabe que a causa das enfermidades, é a acidez e a falta de oxigênio. Aqui a gente pode ver câncer de pele, glaucoma no PET. Então, assim, a mudança é muito significativa, inclusive na agricultura. Exatamente, né? Então, e eu acho isso impressionante, por quê? Porque pets, né, os animais e as plantas não têm efeito placebo, tá bom? E tem inúmeros estudos científicos mostrando. Lembrando, né, o silocimol não tem o objetivo de curar as doenças, o objetivo dele é deixar a água apropriada biologicamente para o nosso organismo, tá bom? E ele é isento de registro na Anvisa. A Anvisa mostrou que não precisa, tá? Que é liberado pelo Ministério da Saúde. Então, deixando aí uma frase para vocês refletirem, né? A desidratação aí, gente, ela tem matado muitas pessoas. E é tão sério isso, se vocês pensarem, a pessoa ela gripa, o que que o médico fala? Bebe mais água. A pessoa ela pega dengue, qual que é o remédio? Hidratação. Não é verdade? Você dá qualquer coisa e vai para o hospital, o que que eles colocam em você? Soro, hidratação. Não é verdade? Com os minerais. Então, gente, reflitam sobre isso, tá? Se vocês melhoram a hidratação eficiente, estruturada, vocês restabelecem a sua saúde e a saúde também dos seus pacientes. Só que aí a gente quer dar para vocês, né? Então, quem ficou aqui com a gente até agora entendeu a importância de ter uma água de qualidade, certo? A gente até deu mais informações aqui, foi até um pouco mais abrangente. Se você entendeu, né, e quer isso para sua vida, fale com a pessoa aí, ó, que te convidou, tá bom? Quem te passou esse convite, que essa pessoa, ela tem os meios de proporcionar isso para você. Não é vendido em 0800, não é vendido nas lojas, tá bom? Da agora para frente, a gente vai ficar aqui com quem deseja ver, Ô, tá? Fê, eu só Oi. quero rapidamente chamar aqui a Magali, que ela é terapeuta. Ela vai só dar um depoimento breve. A Magali, ela Ótimo. também é técnica de enfermagem, ela é também terapeuta. Foi ela que me apresentou essa tecnologia maravilhosa e através dela também que chegou na Fernanda. E eu quero pedir para ela dar a opinião dela, falar um pouquinho a importância, né? Ela como terapeuta, como enfermeira, como que ela vê essa questão da água, né? E nos interagentes. Seja bem-vinda, Magali. Oi, Maíra, boa tarde, pessoal, tudo bem? Estou muito feliz de ver vocês todos aqui, né? Olha, a sala tá cheia. Muito bom saber que muitas pessoas estão aí preocupadas, né, com a saúde, querendo cuidar da saúde de forma natural.
Eu conheci esse projeto, né, desses aparelhos que fazem aí essa estrutura molecular na água já fazem 7 anos, né? E a forma como eu descobri, como eu conheci esse projeto foi justamente para a recuperação da saúde de um amigo meu, né? Ele é fisioterapeuta e ele descobriu um câncer agressivo na medula. E quando ele precisou fazer o tratamento da quimioterapia, então ele precisou ficar na minha cidade. Na época eu morava em São Paulo, então eu ofereci o meu lar para eles ficarem, né, o casal ficar lá, para ele poder fazer o tratamento. E quando ele chegou em casa, eles chegaram com os aparelhos na jarra de água. Então foi assim que eu conheci esse projeto, né? E aí eles falaram: olha, só não repara que eu só faço uso da água com esses aparelhos. E começou a me explicar que ele vai melhorar ali a questão do tratamento dele do câncer, a recuperação, vai tirar ali as toxinas. E eu achei aquilo o máximo, né? Eu falei, como assim? Dois aparelhos que a gente coloca na água e a gente vai ajudar a gente a recuperar a nossa saúde? Eu quero saber isso, eu já quero esse produto. Fiquei louca, eu já queria comprar, porque eu tinha intolerância à lactose, eu não tenho a glândula tireoide, então eu não conseguia regular os meus hormônios, endometriose, insônia, intestino preso. Eu falei, eu preciso disso aí também para minha saúde. E aí, na semana seguinte, um casal veio em casa, um casal não, uns amigos vieram em casa e apresentaram para mim o projeto e eu abracei. Como terapeuta, eu passei a indicar também para os meus interagentes e comecei a colher muitos resultados positivos na saúde deles. Pressão alta, colesterol, queda de cabelo, vitamina D, insônia. E comecei até a gravar alguns vídeos e depoimentos. E a partir dali eu não parei mais. Então, eu comecei a dar oportunidade para as pessoas conhecerem esse projeto. Porque hoje muitas pessoas, né, sabem que precisam cuidar da saúde, mas daquela forma mais tradicional, a base só de medicamentos. Mas nós podemos equilibrar isso, né? Claro que muitas vezes precisamos sim da medicação, mas saber que esses aparelhos vão dar aí uma melhora de qualidade de vida, né? Ele é um coadjuvante no auxílio ao tratamento das doenças. E a gente tem colhido muitos resultados, né? E graças a Deus, eu tenho espalhado aí esse projeto para muitas pessoas e muitas pessoas estão aí tendo esse resultado na saúde, né? E aí eu cheguei até a Maíra e apresentei para ela também, e ela abraçou nessa causa linda, né? Também se tornou aí um anjo da saúde e está aí levando esse projeto para muitas pessoas. Então, se você está hoje aqui, se considere uma pessoa privilegiada, porque vocês estão conhecendo uma tecnologia que vai aí melhorar muito e muito a sua saúde. E vai mesmo. Muito Eu concordo. obrigada, Magali. Pensa, né? Parabéns. Através da Magali, então eu e a Fernanda conhecemos o projeto, né? Isso é maravilhoso. E outra coisa que eu acho importante ressaltar é os profissionais da saúde, por exemplo, nutricionista, enfim, qualquer profissional, terapeuta. Eles podem se destacar do mercado, como eu falei para vocês. Eu faço pós-graduação em super saúde e longevidade saudável. Tenho alguns colegas meus aqui na sala. Nós não temos esse assunto água na pós-graduação. Eu fiz uma apresentação ontem para um médico neuro. Ele ficou muito impressionado com as informações que a gente possui. Então, qualquer pessoa, sendo da área da saúde ou não, que deseja abraçar esse projeto, a gente tem uma oportunidade de negócio. Eu não vou passar slides porque a gente estourou o tempo, mas eu vou agora só falar para vocês um pouquinho sobre os benefícios de quem quiser também empreender, porque a nossa missão ela é dividida em duas partes. É elevar ajudar as pessoas a elevar a saúde através de uma água de qualidade e dar a oportunidade de um negócio. Por quê? Porque hoje, pessoal, muitas pessoas sobrevivem com dois salários mínimos. Com um ou dois salários mínimos, com três salários mínimos, é impossível
realizar sonhos. Eu não sei se alguém aqui na sala tem sonhos, fazer uma viagem, reformar a casa, ter mais tempo, trabalhar de outro lugar, vir morar na praia, como a Magali veio lá do interior de São Paulo, morar aqui na beira da praia. Então, se alguém tem sonhos para realizar, eu falo para vocês. Nós trabalhamos com um projeto que nos permite liberdade financeira, liberdade geográfica. Qual é a vantagem? Primeiro lugar, a vantagem é a gente vai recuperar nossa saúde da nossa família. Eu falo para vocês, gente, para mim isso não tem preço. Porque eu simplesmente peguei os dois aparelhos, coloquei dentro do meu filtro de barro. Hoje ainda eu vi a foto. Se não me engano, foi no dia 10 de maio, se não me engano, que eu vi ali. 10 de maio de 2023. Eu coloquei dentro do filtro de barro e tirei a foto. Então, quer dizer, depois desse dia, minha saúde só foi melhorando, não fiz mais endoscopia, enfim, resolvi tudo da minha saúde. Então, primeira, para mim, que não tem preço, foi a minha saúde minha saúde física. Meus filhos que não tomam mais antibiótico, meu marido resolveu vários problemas de câimbras, problemas circulatórios, ele tem várias varizes. Então, assim, isso já não tem preço. Depois disso, a oportunidade de empreender. Eu sou corretora de imóveis, sou formada em marketing. Hoje eu falo para vocês, eu ganho muito mais do que como corretora de imóveis. E se vocês quiserem comprar uma casa em Garopaba de 1 milhão, 2 milhões, gente, eu não vou atender vocês, desculpa, mas eu vou passar para um colega. Porque eu não trabalho mais com isso, eu trabalho apenas ajudando as pessoas a elevar a saúde. Por isso eu estou numa transição de carreira, estudando longevidade saudável. Porque eu descobri que não tem como a gente fazer absolutamente nada sem saúde. A gente faz sempre meio termo. Quantas vezes eu deixei de ir na igreja, eu deixei de passear, de fazer coisas porque eu estava com enxaqueca, trancada no quarto no escuro. Então, gente, a oportunidade que nós temos é o seguinte: vocês podem ser embaixadores dessa tecnologia. Nós já estamos no mundo todo, inclusive temos médicos na África, em Cabo Verde, com excelentes resultados com os pacientes deles, que já estão desenvolvendo esse projeto. Não tem pré-requisito. Ah, Maíra, eu sou dona de casa. Não tem problema. A gente tem na Timol cadeirante, a gente tem surdos, a gente tem inclusive as lives, tem tradução em Libras, a gente tem cegos, a gente tem até analfabetos. Então, a Timol ela é inclusiva, ela é democrática. O que que precisa, Maíra? Precisa de alguns pré-requisitos. Pelo menos para nossa equipe aqui, a gente tem pré-requisitos. Pessoas comunicativas, proativas, que gostam de servir o próximo, pessoas que queiram servir com um propósito. Vai ter oportunidade financeira, plano de carreira. A Timol nos oferece agora uma aposentadoria. A gente tem um bônus fixo de 300 a 34 mil reais. Aí tu pensa, meu Deus, não é possível, 34 mil reais, gente, nem o prefeito da minha cidade ganha isso. O prefeito da minha cidade ganha 17 mil, 2 vezes mais do que o prefeito ganha, e só resolve pepino, né? Então é o seguinte, a gente tem essa possibilidade. Ah, Maíra, mas é difícil? É fácil? A gente dá todo o treinamento, todo o suporte. A Timol tem treinamento diário, todos os dias tem treinamento. A gente tem uma plataforma chamada Timol Flix. A gente não fica vendo filme, a gente estuda, a gente gosta de estudar saúde. A Timol Flix, tu vai ver treinamento, tu vai ver vídeo de produto. A gente entra no universo água, é maravilhoso. A gente tem o quê? A gente tem os líderes que ajudam vocês. Por exemplo, nós mesmos viajamos, fazemos palestras, atendemos a nossa equipe. Vocês podem ser palestrantes como nós já somos hoje. Então, a possibilidade de vocês se desenvolverem como pessoa e como profissional. Muitos profissionais que eles começaram a desenvolver a Timol, eles até no Instagram tinham pouca relevância e pegaram notoriedade, porque a Timol tem mais de 70 mil embaixadores no mundo todo. Vocês farão parte desse grupo de pessoas que trabalham em prol de elevar a saúde, começando por um primeiro recurso, que é a água de qualidade. Então, a gente tem um investimento inicial que ele é baixíssimo. Eu costumo falar que é simbólico. Todo mundo já me ouviu falar isso. Eu falo, gente, isso é simbólico. Em 15 dias de negócio, eu tinha tirado tudo que eu investi e tive muito mais lucro. Sendo que, se tu abrir um negócio tradicional hoje no Brasil, vai abrir uma padaria, qualquer coisa que vocês abrirem, o Sebrae vai falar para vocês que vai levar de 3 a 5 anos para reaver tudo que vocês investiram. Quem que vai ficar de 3 a 5 anos
para esperar entrar o dinheiro e sair do vermelho. Então, com a Timol é muito diferente. Tu tem uma licença vitalícia hereditária, tu pode atuar de qualquer lugar do mundo, tu vai ter um escritório virtual, tu vai ter um e-commerce, uma loja virtual, não precisa ter estoque, tu vai ter oportunidade tanto de comercializar os produtos quanto de montar a tua equipe. Ai, Maíra, mas eu não gosto, eu quero só vender, eu quero só passar para os meus interagentes. Olha, gente, eu falo para vocês. Se vocês dependerem de se aposentar pelo INSS, o negócio tá falido. Então, com a Timon, tu pode montar a tua equipe. Nós vamos ajudar a cuidar dessa equipe, ela vai ficar ligada direto na Timon. E tu vai ter a possibilidade de ir construindo a tua aposentadoria. Eu quero daqui a 5 anos me aposentar com a Timol. Estou trabalhando para isso. Tem pessoas que se dedicam muito para estudar para um concurso. Vai trabalhar, às vezes, numa vaga que não gosta, vai ser mandado lá para o fim do mundo por dinheiro. Aqui a gente empreende com propósito, a gente ajuda as pessoas a elevar a saúde e a gente tem uma ótima remuneração. Então, se alguém que está aqui na sala hoje se identificou, quer saber um pouco mais, tanto sobre a tecnologia quanto empreender, porque independente do teu nicho de atuação, sendo dona de casa, sendo terapeuta, sendo nutricionista, tu tem a possibilidade de ter uma renda extra muito boa, ela é maravilhosa. Eu duvido que exista uma outra empresa desse segmento que tenha um lucro desse. E tu também vai conseguir, que nem nós, conciliar, né? Nós somos mães, dona de casa, esposa, e a gente consegue conciliar. Por exemplo, nós fazemos essas lives aqui quase todos os dias. Então, se tu tem algum amigo que tu quer convidar para conhecer o projeto, tu convida para live. A gente vai fazer essa semana a live, vai ter uma live com uma nutricionista, que ela tá aqui, a Neide. Vai ter a live com a Cristal, que é naturopata. Vai ter uma live onde a gente vai falar só sobre os benefícios da água magnetizada no exercício físico. Vai ter maratonista, vai ter professor de academia, vai ter fisiculturista. Então, a água magnetizada ela faz bem para todos. A gente traz alguns assuntos em cada live porque o assunto ele é bem abrangente. A gente traz aqui só uma pincelada. Então, gente, nós passamos já 15 minutos aqui do horário, porque a gente teve uns contratempos no início, desculpa. Fernanda, fica à vontade. Depois, quem tiver dúvidas, chama a pessoa que convidou vocês. Então, quem foi convidado da Kedma, da Simone, da Débora, da Maíra, da Fernanda. A gente tem uns 10 anfitriões aqui. Então, vocês chamem a pessoa que convidou vocês, que vai tirar todas as dúvidas. É isso, Fê? É isso aí, tá? Gente, é um negócio maravilhoso, maravilhoso. Eu também, de certa forma, né, vim ali pela Magali, porque a Magali, né, falou com a outra terapeuta, tá? E ali, quando eu trouxe em questão ali num curso que eu estava fazendo, um assunto para ajudar um paciente, aí essa terapeuta falou assim, Fernanda, eu estou tendo resultados maravilhosos com os meus pacientes, entendeu? Nesse requisito aí, ó, com relação, na época eu estava procurando com relação a diabetes e a dores, tá? E eu falei assim, eu estou tendo resultado que eu nunca tive com nenhuma outra terapia. Então, eu falei assim, sério? Aí, gente, eu quero só contar para vocês que aí ela falou, né? Aí eu pesquisei um pouco, achei interessante, mas aí eu guardei, tá? Quando que eu fui relembrar? Quando eu estava no leito do hospital e o meu líquido da placenta tinha diminuído e o médico falou para me tomar mais água. Quando eu passei mal, né? E aí me internaram, eu fiquei muitos dias internado, eu não lembrei da água. Eu não imaginava que a água pudesse ajudar na questão da pressão e ajuda, tá? Então eu fui lembrar no momento que eu estava crítica, tá? Bem crítica. Eu e minha filha correndo risco de morte, e os médicos falavam isso para mim. Então o que eu quero deixar aqui de mensagem para vocês, que não deixem vocês e os pacientes, os interagentes de vocês chegar num estado crítico. Se eu tivesse dado atenção logo de início, eu não tinha, eu tenho certeza, porque eu já ajudei muitos que estavam com um quadro de hipertensão na gravidez, começou com a água e estabilizou. Por isso, hoje eu sei que foi a água, não foi coincidência, porque eu já ajudei muitas pessoas, tá?
Então é muito sério isso. Eu chego aqui de arrepiar, gente. Eu tô falando Ô, com todo o amor, com toda a ô, emoção. Fê, Oi. a gente tem uma terapeuta aqui também, que é a naturopata, ela quer dar a opinião dela aqui da importância que ela está atendendo muitas pessoas desidratadas. Vamos ver se ela está aqui ainda, que é a E eu quero responder, Cristal. tá? Eu vou só responder aqui, e vai achando a Responde. Cristal aí. Responder aqui, ó. Eu falei que eu gosto muito de atender crianças, né? E eu tenho, né, clientes, pacientes, crianças, tá? Crianças com dificuldades sérias, tá? Autistas, neurológicas, eu atendo, tá? E então essas crianças, depois da água, gente, elas têm um salto quântico, tá? A inflamação, ela é responsável, muito responsável, e ela aumenta muito. Quem é terapeuta que sabe. Então, tomando água de qualidade é assim, é o primeiro passo. Primeiro passo, gente. Não tem como. Não tem como tratar uma doença degenerativa, uma doença neurológica sem água de qualidade. É a primeira coisa. Não tem como. Se vocês receitar só água, os seus interagentes assim, eles já têm assim, ó, uma melhora significativa. E vou dar um exemplo, uma creche, eu doei os aparelhos para uma creche, tá? Tanto os profissionais, né, eles viram resultado neles mesmo, tá? Na saúde, mas eles viram muita mudança nas crianças autistas, crianças que não se regulavam, que não paravam, que eles não conseguiam. As crianças passou a sentar, prestar atenção e comer. Ô, Então, Fê, gente, é lindo esse projeto. É um eu projeto, também, não eu é? também instalei aqui na PAI de Garopaba. Eu instalei aqui na PAI já faz mais de um ano. Já fizemos a manutenção duas vezes do refil, limpeza. E já teve pessoas que me procuraram que tiveram muito resultado, inclusive na questão intestinal, porque alguns cadeirantes têm muito problema intestinal. E a gente sabe que o intestino é a chave de tudo, né? O segundo cérebro. Então a gente faz também algumas doações, digamos assim, né? Agora eu vou instalar na Pai de Paulo Lopes, né? Então um professor de lá, ele é meu cliente, ele pediu uma ira. A Pai de Paulo Lopes precisa. E também quero instalar na Rede Feminina de Imbituba. Então, a gente também faz esse trabalho de estar instalando em alguns lugares. Já instalei aqui numa igreja também, né? A gente faz esse trabalho. Cristal, tu pode abrir tua câmera? Ela vai então fechar para a gente aqui com chave de ouro. Sim, Abre a só tua um câmera minutinho. aí. Abriu? Pode Abriu. destacar, Cristal. Seja muito bem-vinda. Compartilha com a gente um pouquinho, então, Cristal, a importância da hidratação. Sim, boa tarde, pessoal. Obrigada, Maíra, pelo convite. Gente, realmente a água, ela é o princípio de tudo. Eu sou terapeuta naturopata, trabalho com medicina frequencial. Tive a oportunidade de conhecer a Maíra e ela me apresentou o projeto. Eu já vinha estudando sobre água, inclusive tinha um equipamento que era até super mais caro, e achei que eu estava arrasando até conhecer o projeto de saúde com o Silocimol. E mesmo com todo o conhecimento que eu tinha, trabalhando com vários tipos de tratamento, protocolo, houve uma mudança, assim, na minha família, inicialmente. E aí eu decidi que eu tinha que levar isso adiante. Então, eu, como terapeuta naturopata, hoje eu sou doutoranda em naturopatia clínica, eu sempre falo, a saúde da gente começa pela água. Se a gente não ajustar a água do nosso paciente, do nosso intragente, vai ter falha na terapêutica. Porque assim, eu tô tomando um monte de suplemento. Eu tô fazendo um detox de não sei o quê, a desparasitação. Mas você tá se sujando porque a água não tá tendo filtragem adequada. E se a água não tem reorganização molecular, é o que as meninas falaram. A gente não consegue fazer essa hidratação intracelular, levar todos os nutrientes e principalmente o oxigênio para dentro da célula. Então, a todos que estão aqui, se sintam privilegiados de estar tendo acesso a essa informação que realmente ela é muito rara. Só quando você vai estudar medicina de verdade, medicina natural, medicina integrativa,
que tem esse despertar de que a água é o principal nutriente. Então, mais uma vez, Maíra, muito obrigada por ter me apresentado essa grande tecnologia que é tão simples, na minha opinião, é muito barata Muito. para o resultado que entrega e a gente consegue melhorar aí a saúde de uma família inteira com pouco investimento e sem muita mudança na rotina. Obrigada, Maíra. Exatamente. Obrigada. E essa semana, então, a Cristal vai estar com a gente hoje aí. Essa semana a gente vai ter uma maratona de lives. A gente está na segunda semana de maratona de lives. Vai ter nutricionista, vai ter naturopata, vai ter terapeuta. Então, assim, quem quiser assistir, conversa com a pessoa que convidou vocês. Então, já passamos aí 23 minutos, né, Fê? Agora a gente vai encerrar. É, Desculpa que no início a gente atrasou, deu problema técnico. Essa live vai ficar tão bom, tão bom É, que as coisas tentam atrapalhar. é verdade, é isso que eu digo. A gente tá indo contra, né? Bom, Mas é essa live vai ficar salva no canal da Fê, então, inclusive.